Havia uma floresta que a guerra havia transformado em um inferno. Árvores despedaçadas por artilharia, lama que engolia botas e esperanças, névoa cinza permanente cobrindo o que um dia foi um dos bosques mais belos do nordeste da França. O Argonne, em outubro de 1918, não era um lugar, era uma sentença. A Primeira Guerra Mundial durava já 4 anos. 4 anos de trincheiras, de gás venenoso, de um fronte que avançava e recuava metros por semana, enquanto centenas de milhares morriam. Mas em setembro daquele ano, os americanos haviam chegado em massa, mais de 1 milhão de soldados lançados em uma ofensiva que deveria partir a espinha do exército alemão de uma vez por todas. O major Charles Whittlesey era um advogado de Nova York que se tornara soldado por convicção, um homem quieto, metódico, que acreditava que ordens deviam ser cumpridas e que seus homens deveriam sobreviver. Ele comandava aproximadamente 554 soldados do 77º Regimento de Infantaria, uma divisão chamada de Melting Pot, o Cadinho, porque era composta por imigrantes de dezenas de nações diferentes: judeus, italianos, irlandeses, poloneses, americanos pela escolha ou pela fuga, unidos agora sob o mesmo lodo e o mesmo medo. A missão era avançar pela floresta do Argonne mais profundamente do que qualquer força americana havia tentado. E eles avançaram, talvez longe demais. No dia 2 de outubro de 1918, o batalhão de Whittlesey encontrou-se encurralado em uma ravina estreita, flancos expostos, unidades vizinhas recuadas sem aviso. À frente, arame farpado e metralhadoras alemãs. Atrás, o caminho havia sido fechado. Eram mais de 500 homens em um buraco no chão, sem suprimentos, sem reforços, sem saída visível. E então começou algo que os soldados não conseguiriam entender a princípio. Os projéteis que explodiam sobre eles não vinham das linhas inimigas. Vinham do lado americano. A própria artilharia dos Estados Unidos estava bombardeando a posição do batalhão, sem saber que eles estavam ali, amigos matando amigos, através da névoa, através da distância. 2 pombos-correios já haviam sido enviados com pedidos de socorro. Ambos foram abatidos antes de chegar. Restava apenas um pequeno pombo-correio chamado Cher Ami, e quando tudo parecia perdido, a última esperança de 554 homens foi amarrada à pata de um pássaro. O primeiro e o segundo pombos haviam partido em 3 de outubro, carregando mensagens de socorro. Ambos foram abatidos antes de chegar. Os homens viram seus mensageiros caírem do céu como pedras. Havia um terceiro. Seu nome era Cher Ami, querido amigo. Ele havia sido doado por criadores britânicos ao exército americano no início da campanha. Já havia completado outras missões, já havia cruzado céus de guerra e chegado ao destino. Era um pombo-correio experiente, com um instinto de navegação que tornava sua espécie indispensável em um campo de batalha onde o rádio falhava e os fios de telefone eram constantemente destruídos. Whittlesey escreveu a mensagem com mão firme, coordenadas precisas da posição do batalhão. Um pedido urgente: cessem o fogo. Estamos aqui. Não nos matem. O papel foi dobrado e colocado em uma pequena cápsula de metal amarrada à pata de Cher Ami. O soldado responsável pelo pombo levantou o pássaro. Por um momento, homem e animal se olharam. E então, Cher Ami foi lançado ao ar. O que aconteceu nos segundos seguintes foi o tipo de coisa que não se esquece. Os atiradores alemães viram o pombo, abriram fogo. Cher Ami foi atingido, caiu entre as árvores e não se levantou. Silêncio nos homens que observavam. A última esperança havia caído a poucos metros deles. Mas Cher Ami levantou, com um olho destruído, com o peito perfurado, com a pata direita quase completamente arrancada e a cápsula com a mensagem balançando naquele pedaço de tendão que ainda a prendia ao corpo. O pombo abriu as asas, decolou, subiu acima das árvores, desapareceu, na direção do quartel-general da 77ª Divisão, a 40 quilômetros de distância. Os homens que o viram partir nunca souberam naquele momento se a mensagem chegaria. Continuaram a morrer enquanto esperavam. Feridos chamavam pelos companheiros. Comida havia acabado há 2 dias. A água era barro e a artilharia americana continuava a cair sobre eles como punição de um Deus que não os via. 40 quilômetros. Menos de 25 minutos de voo. Cher Ami chegou. Chegou cambaleando, ensanguentado, com a pata pendurada por um fio de carne. O operador que recebeu o pombo no quartel-general demorou 1 segundo para entender o que estava diante dele. Então, retirou a cápsula metálica,
tremendo, abriu o papel, leu as coordenadas, leu o pedido e correu. A artilharia parou. Não de uma vez, não de forma cinematográfica com um único tiro final ecoando pela floresta. Parou gradualmente, como um temporal que vai perdendo força, e no silêncio que se instalou sobre a ravina, os soldados do batalhão de Whittlesey olharam uns para os outros sem entender inicialmente. Depois, entenderam. O pombo havia chegado. Nos dias seguintes, forças de resgate penetraram o cerco alemão. Encontraram os sobreviventes em estado crítico. De mais de 550 homens que haviam entrado na floresta, 194 saíram vivos. Cada um desses 194 homens voltou para casa. Alguns voltaram para Nova York, para a Polônia, para a Itália, para a Irlanda. Voltaram com filhos que não haviam nascido ainda, com histórias que contariam e outras que jamais conseguiriam colocar em palavras. Voltaram porque um pedaço de papel chegou ao destino. Cher Ami foi tratado pelos médicos militares com a mesma seriedade com que tratavam os soldados humanos. Seu peito foi suturado, sua pata, irrecuperável, foi substituída por uma prótese de madeira, fabricada artesanalmente por algum soldado sem nome na história, que achou que um herói merecia ao menos isso. O governo francês concedeu ao pombo a Croix de Guerre, a Cruz de Guerra, uma das mais altas condecorações militares do país. Em abril de 1919, Cher Ami embarcou para os Estados Unidos, a bordo de um navio de guerra. Chegou como celebridade. Foi fotografado, admirado, visitado. Mas os ferimentos de guerra não perdoam nem os que têm penas. Em junho de 1919, poucos meses depois do fim do conflito que havia moldado o século, Cher Ami morreu. Seu corpo foi preservado pela taxidermia. Hoje, mais de 100 anos depois, Cher Ami está no Smithsonian Institution, em Washington, D.C., dentro de uma redoma de vidro. A cápsula metálica ao lado dele, a pata mutilada visível para quem se aproxima e olha com atenção. É um pássaro pequeno, absurdamente pequeno para o peso que carregou. Cher Ami não sabia o que carregava, não sabia que havia 194 vidas penduradas naquele fio de carne junto com a cápsula metálica. Ele simplesmente voou para casa, por instinto, sem escolha consciente, sem noção de heroísmo. E ainda assim, em um mar de máquinas de matar, a diferença entre massacre e sobrevivência coube nas asas de um único pombo. E talvez isso diga mais sobre nós do que sobre ele.